Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali ele não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados da redondeza ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite de novo, né? Hoje a palavra de Deus nos traz oportunidades de meditá-la. Sempre, cada domingo, né? Cada missa, nós temos essa graça. Queria tentar administrar o tempo para tocar em dois assuntos, sem também me perder e que todos vocês possam compreender. Vamos lá. Da primeira leitura do Evangelho, a gente tem a dinâmica do profeta, da profecia. Quando a gente olha a palavra em Ezequiel, é o início do chamamento do profeta, e quando Deus o fala, né, com Ezequiel, diz: põe-te de pé. A atitude de colocar-se de pé é uma atitude de prontidão da parte do profeta, do homem que não só escuta, mas que depois vai falar em nome de Deus. Ele escuta a voz de Deus e ensina em nome de Deus. Toda profecia, ela tem três dimensões. A primeira delas é ensinar. Deus comunica-se por profecia no Antigo Testamento e ainda hoje, quando Ele quer usar do carisma de profecia, primeiro, para ensinar. Deus quer nos ensinar, Deus quer nos educar. O ensinamento é coisa boa da parte de Deus. Existem realidades que a gente precisa sair da ignorância. Se eu não sei, eu sou ignorante, eu preciso conhecer. Não é o ignorante lá daquele carrancudo do bar lá que sai batendo em todo mundo. Não é esse tipo de ignorância, mas é da falta de conhecimento. Então, uma das características da profecia é o ensino. A segunda delas é animar. Um profeta tem a missão de animar o povo. Se anima quando? Quando está desanimado. Mas não é animar igual um show. Vamos para o show, vamos ficar animados. Não é esse ânimo. Mas é o ânima da alma. Quando a nossa alma se revigora. A palavra de profecia, quando Deus fala conosco, através de um profeta, de um homem de Deus, o nosso coração cria ânimo. Aquelas palavras nos dão disposição, por exemplo, de começar de novo, de perdoar, de dar um sentido na vida, de até mesmo deixar o pecado. O ânimo, ele traz essa condição, né? Tem essa característica. Então, uma das características da profecia é animar. E a terceira delas é exortar. Se estamos andando por um caminho errado, endireitar o caminho. Nem sempre a gente quer escutar os profetas, porque nem sempre a gente quer ouvir o que precisa ouvir. Muitos que não querem sair do erro, não, a gente deixa isso para lá. É mais ou menos aí a gente entra no Evangelho. Quer ver que é bem parecido com as nossas famílias? Sempre, cada família tem aquele, não,
eu rezo em casa, não preciso não. Conhece esse povo? Não, vai lá, você reza por mim, por você. Não, eu vou lá caminhar no Divino Pai Eterno. Que bom, caminha por mim, por você. E eu vou ficar aqui torcendo por você, né? Ou seja, ele está lá parado e não quer. É esse povo do Evangelho que olha para Jesus e fica admirado. Mas a admiração é muito pouco. Você pode se admirar, você pode até se encantar por aquilo que Jesus está fazendo, porque o que ele fez, né? Se escutava, ele era um profeta, mas não queria envolver. É dar o braço a torcer, mas esse aí não é o carpinteiro. A gente não viu ele crescer, nascer da barriga daquela mulher ali, né? Filho de Maria. O seu pai, né, não é aquele ali, seus irmãos. E aqui eu queria aproveitar esse momento, né, para também nos ajudar, né? Muitos de vocês podem já ter esse esclarecimento. A tradução da Bíblia Sagrada é algo muito delicado, né, ao longo dos tempos. Mas a gente aprende que todo tradutor é um traidor. Vocês já ouviram essa expressão? É muito comum, né? Quando a gente estuda, toda tradução é uma traição. Por quê? Porque na língua original, um texto tem um sentido, e a tradução a gente pode correr o risco de perder. E aqui eu falo do termo irmãos. Na cultura judaica, bem como em muitas culturas orientais, a palavra irmão identifica parente. Sabe aquele lá, o primo do primo do primo do primo? Que para nós, nem sei onde que fala isso, para eles é irmão. É irmão. Aquele ali é meu irmão. Então nessa turma toda que foi falando aqui de Jesus, não é que Maria teve outros filhos, igual se fazem interpretações em outros lugares por aí. É que na verdade são parentes de Jesus. E eles olharam para o profeta, não, ele é comedor de arroz e de feijão igual eu. É igual o povo fala, eu confessar com o padre, ele é pecador igual eu, come feijão igual eu. É isso mesmo. E aí é onde a gente entra no tema da graça, que aqui eu queria trazer São Paulo hoje. São Paulo vive uma experiência forte em Corinto, né? Então aqui a gente já tem na segunda carta aos Coríntios, né? Então é um Paulo mais maduro na sua missão. E ele já foi experimentado e provado. E diante de diversos debates que ele foi colocado, porque ele foi confrontado em Corinto na sua autoridade. E nessa hora, com humildade, ele começa a falar dos mistérios divinos. Porque Paulo teve como que uma experiência mística. E em uma das cartas ele fala, eu fui arrebatado, né, aos céus, não sei se com corpo, com alma, porque a experiência mística, ela é pessoal para cada um. Mas Paulo não quis usar da sua autoridade, daquele que teve um encontro com Cristo, que mudou a sua vida. No entanto, ele se coloca como o menor de todos. E para conquistar a comunidade, ele fala da sua própria fraqueza. E aqui é um grande desafio hoje, né? Porque a gente é meio formado para ser forte, para não dizer, né, nossas fraquezas, para não contar nossos limites ou nossas faltas, escondê-las. Né? A criança, você fez isso de errado? Não fui eu não. Aí você vai lá e esconde, não é? Quem aqui quando criança já escondeu uma arte? Ou foi só eu? A gente tem dificuldade de encarar o limite e a fraqueza. Os autores, né, ao longo da história, desde Agostinho até Tomás de Aquino, vão dizer diversas interpretações sobre esse espinho na carne de Paulo. Alguns mais recentes vão dizer que era o temperamento dele, outros vão falar que é a fraqueza de fato do corpo, né? As paixões, os apetites, essa fraqueza que eu e você temos, que nos leva a pecar. Quem é que quer às vezes ser santo e não consegue? De repente você já cometeu pecado, poxa, errei de novo, escorreguei novamente, aí você começa de novo, agora vai, e você pensa, estou forte agora, e você vai lá, faz até pior um pouco. É o nosso limite criatural.
E a gente precisa, de repente, aprender a reconciliar com os nossos limites e com as nossas fraquezas. Enquanto o homem não se reconcilia com seu limite e com a sua fraqueza, a força de Deus, a graça de Deus não vai atuar nele e por ele. É quando a gente diz, né? Eu sozinho não dou conta. É onde Paulo entende, basta-me a sua graça. Quando a gente está lá embaixo, é hora de dizer, agora Deus, o Senhor faz por mim. E a gente entende que não somos nós, é a graça de Deus na minha vida, é a graça de Deus através da minha vida. Todo mundo aqui tem seu espinho na carne, não é verdade? Tem seu calcanhar ferido, né? Onde você cai uma vez, duas, três, quatro, sei lá, incontáveis vezes. Pois bem, a gente precisa aprender tem hora de dizer assim, não é lutar contra, porque quem luta contra, chega uma hora que você vai cansar. Acolher. Não tem jeito, é o nosso limite. A gente vai ter que dizer, tem coisas que eu não vou dar conta na vida. Mas Deus comigo, meu Deus, a gente faz grandes coisas, né? Dom Manuel Pestana tinha, né, essa fábula, ele contava e ele mesmo ria, né? Quem aqui lembra de Dom Manuel pregando, né? Ele falava da história do elefante e da formiguinha, né? E a formiguinha estava lá no couro do elefante segurando e o elefante trota, né? Porque sente aquela fisgada da formiga e dispara a correr, né? E quando o elefante para, a formiga diz para ele assim, olha ali para trás o poeirão que a gente fez. A formiguinha não fez nada. Quem fez foi o elefante. A gente é assim diante de Deus. Nós somos tão pequenos. E a gente tem que olhar e dizer, é Ele em nós. É essa hora que a gente se torna maduro na fé. É esse o entendimento de um Paulo maduro. Basta a minha graça. E aí, por causa da graça, ele começa a lista, né? Que ele vai dizendo em seguida, né? Por causa da força de Cristo que habita em mim, eu vou ter força nas fraquezas, nas injúrias, quando a gente é injuriado, caluniado, falam mal de nós, papapá, né? Lembra da tua vida aí, aquelas situações do trabalho, né? Aqueles conflitos, aí você vai ter graça de respirar, não, eu dou conta, Deus está comigo, vamos lá. É mais uma provação. Nas necessidades, gente, tem coisa mais difícil do que um pai de família ficar pensando, meu Deus, amanhã eu não tenho como comprar a comida, amanhã eu não tenho como pagar essa conta. O tempo do Covid passou, mas as situações estão difíceis, né? A gente está vendo aí a nossa economia, a gente passa por tribulação, por necessidade. É hora de confiar em Deus. Você que está passando por tribulação, por uma necessidade. Às vezes não você, mas alguém perto de você. E a gente sofre da mesma forma. Nas perseguições. Aqui São Paulo estava falando daquela perseguição de sangue mesmo, né? Por causa do nome de Jesus. A gente em casa tem aquele familiar e fala de você. Lá, vai rezar de novo. Esse negócio aí na mão, fica passando bolinha, chamando essa mulher aí que não tem poder nenhum. Vem cá, faz essa experiência comigo e eu vou te mostrar. Mas se não quiser, eu te abençoo e rezo por você. São perseguições que a gente passa, angústia. Tem alguém angustiado aqui nessa assembleia hoje? Não, né? Graças a Deus. Às vezes a gente não tem coragem de dizer, né? Mas aquela angústia que bate no fim da noite, né? E aí, agora? Quando a gente olha para nós mesmos, entende? Na minha fraqueza, Deus é a minha força. É aqui que o amor de Cristo vai nos ajudando a entender. A graça de Cristo derramada sobre nossas vidas. E aí a gente se coloca diante da graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus sempre usa de profetas para falar conosco.
Hoje de manhã, na minha adoração, eu lembrava dos homens de Deus, das mulheres de Deus que Deus colocou na minha vida, desde as minhas primeiras experiências de fé. E eu agradecia a Deus por esses profetas. Eu agradecia, e os que eu lembrei, né? E depois eu agradeci, Senhor, e os que eu nem lembro o nome, que passaram pela minha vida, eu quero agradecer, quero bem dizer. Eu lembro dos meus irmãos do grupo de oração, quantas vezes nós oramos para poder entender a vontade de Deus. Quando eu decidi vir para a comunidade Nova Aliança, eu não tinha dinheiro para vir, minha família não queria que eu assumisse a minha vocação. Fui eu para o grupo de oração, né? E eles olharam para mim, por que você está triste? E eu disse, eu quero dar uma resposta a Deus e eu não sei como. E eles chamaram, o que nós vamos fazer? Vamos orar. Me pegaram no fim do grupo de oração, me levaram ao Santíssimo. Nunca me esqueço, tio João, Geraldo, tia Rasme, vamos orar com você. Impuseram a mão sobre a minha cabeça, oraram e o Senhor disse que abria as portas. No outro dia eu consegui um emprego. Foi meu primeiro emprego da minha vida e o único. Eu fiz lá o trabalho, recebi meu salário, despedi, paguei minha passagem e vim para a comunidade Nova Aliança. E me empreguei como missionário e estou aqui até hoje. E nunca recebi nada por causa disso. Graças a Deus. Mas o Senhor disse que ia me dar condições para pagar a minha passagem para chegar até aqui. A gente precisa de profetas, de homens de Deus, de mulheres de Deus. E esses nascem não no ímpeto da força, mas são pessoas capazes de tocar a sua própria fraqueza. Eu lembro deles e eu lembro de cada um. Hoje fui muito grato a tia Rasme, uma mulher muito de Deus. Um dia passando na rua, já padre, e vi um movimento lá, era um velório, e eu estava de tênis, de bermuda, uma vergonha até mesmo para fazer aquela oração. E aí disseram assim, os padres da cidade sumiram, você está passando aqui, podia fazer a oração desse morto. E eu perguntei o nome, não, é a dona Rasme, o senhor conhece, aquela que orou comigo. Na mesma hora eu subi, eu não tinha estola, não tinha nada, mas eu tinha o celular, peguei o ritual que eu consegui ali na hora, água benta é a palavra do padre que faz, abençoei, e ali eu fiz as exéquias daquela mulher. Deus não deixou ela sem a última oração. E olha quem levou. O rapazinho pequeno que ela orou um dia, abençoando, confirmando a vocação. Deus sempre retribui com a sua graça e com a sua bênção. Por isso, meus irmãos, tenhamos ânimo, né? Passamos por tantas tribulações, necessidades. Na sua casa depois toma a 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 7, né? Não leva o jornalzinho não, né? Porque tem outra missa. Mas você grava aí e reza com isso. Olha para a tua vida, mas deixa que a graça de Deus, durante o cerco de Jericó, é tempo forte para a gente contar com a graça, aprender a viver da graça. É assim que nosso Senhor quer a nossa vida cada dia, todos os dias. Vamos pedir essa graça de Deus por um instante? Vamos orar, né? Não podemos passar à frente sem pedir, né? Que o Senhor nos dê a graça de tocar, de acolher nossa fraqueza, nossa pequenez. Eu não sei qual é o teu espinho, eu conheço os meus. Eu não sei quais são os seus limites, suas fragilidades, elas podem ser muitas, ou às vezes é uma que te dói muito, mas é nessa hora que a gente diz para o Senhor, eu conto contigo, Senhor, eu quero a tua ajuda. Se você puder abaixar a tua cabeça ou fechar os teus olhos, sua oração seja só isso, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Cada vez mais eu entendo, Jesus, que sozinho eu não consigo. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua força, eu preciso do teu Espírito. Eu preciso, Senhor, que o Senhor derrame sobre a minha vida muita coragem, muito ânimo, para que eu possa passar pelas angústias, pelas tribulações, pelos enfrentamentos, pelas necessidades. Senhor, eu quero a tua ajuda.
Eu quero ter humildade o suficiente de reconhecer diante do Senhor: eu não dou conta sem a sua ajuda, sem a tua graça. Mas com a tua graça, Senhor, nós vamos longe. Com a tua graça, Senhor, eu posso dar muitos passos firmes em direção à tua vontade, ao teu querer. Tem muita gente aqui esperando resposta de Deus, muita gente pedindo ao Senhor uma luz, um caminho, e você achava que a porta simplesmente ia se abrir, e agora você entende que é a graça que você precisa, a graça do Senhor. Por isso, Senhor Jesus, muito obrigado hoje. Se você quiser, coloque-se em pé. Nós vamos fazer essa oração, cantar essa música, dizendo para o Senhor que nós queremos a sua graça, que a sua graça nos basta e que nós queremos ser guiados por Ele. Cantemos juntos, rezando. Tua graça me basta, Senhor, é tudo que eu preciso ter. O teu amor é o que me conduz, razão maior do meu viver. Contigo seguro eu sei que estou. Em tuas mãos eu Em entrego. tuas mãos eu espero. Firma meus passos, me mostra, Senhor. fazer tua vontade. Fazer tua vontade é o que eu quero. Erga os seus braços aos céus, cantemos juntos: guia-me, Guia-me, leva-me, conduza-me por tuas veredas. Guia-me, Leva-me, Senhor. leva-me, Senhor. Mais uma vez, cantemos ao Senhor: guia-me. Guia-me, leva-me, conduza-me por tuas veredas. Guia-me, leva-me, Senhor. Traz a sua mão ao teu coração e canta novamente: guia-me. Guia-me, leva-me, conduza-me por tuas veredas. Guia-me, leva-me, Senhor. E por um instante deixe que o Espírito Santo te renove, fortaleça teu coração. Você que chegou abatido, cansado, seja renovado pela força da palavra e do Espírito derramado sobre nossas vidas. O Senhor possa trazer-te novo ânimo, o Senhor possa endireitar a sua vida. Se por acaso estava andando por outros caminhos, firma os teus passos na vereda do Senhor. Deixe o Senhor realizar a obra dele em seu coração, como faz também no meu. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Podemos tomar o nosso folheto, vamos rezar juntos.